Olá, vamos resolver a questão número 4. Aqui a questão: faça um programa para imprimir a quantidade de números múltiplos de um número entre 0 e 100. Então vamos pensar. Eu quero verificar a quantidade de números múltiplos, por exemplo, de 8 entre 0 e 100. Então quantos tem? Então o 0 é um, o 8 é o outro, né? E assim eu vou contando. Então, para isso, eu vou criar uma função. Para isso, faço uma função para verificar se um número é múltiplo de outro. Então, eu vou criar a função múltiplo e vou passar vou verificar se o número 0 é múltiplo de um número, se o 1 é múltiplo de um número, se o 2, se o 3, se o 4. Então, esse número vai variar entre 0 e 100. E aqui eu vou escolher uma variável chamada valor, que eu vou ter que passar. O valor seria assim, seria o 8, por exemplo. O 0 é múltiplo de 8, o 2 é múltiplo de 8, o 8 é múltiplo de 8. Então esse valor é o que eu quero verificar. Então como é que eu faço para verificar se o número é múltiplo de outro? Então, se o resto da divisão de um número por esse valor for igual a 0, ele é múltiplo. Então eu posso retornar true. Ele é verdadeiro. Else retorna false. Então posso fazer desse jeito, mas eu posso melhorar isso aqui, ó. Então, quando a função retorna, executa o return, encerra o processamento. Ele já achou o resultado e ele está retornando o resultado. Então, se ele entrar aqui, ele vai retornar true. Então, eu não preciso desse else aqui. Eu não preciso do else, por quê? Só vou retornar false caso ele não retorne true. Eu só vou retornar false caso não retorne true. Então, se ele verificar se esse número é múltiplo de outro e não for, ele vem aqui e retorna false. Se ele for múltiplo, retorna true. Então, se ele retornar true, ele não vai retornar false, não vai chegar nessa linha aqui. Então, posso deixar desse jeito. Então, podemos testar isso aqui. Então, eu vou definir aqui uma variável chamada valor, por exemplo, 7. E agora eu vou verificar se por exemplo, se o 0, se o 1, se o 2, se o 3 é múltiplo de 7. Então, antes de fazer o laço de repetição, eu vou imprimir aqui a chamada dessa função. O resultado vai ser true ou false. Então, múltiplo. O número 4 é múltiplo de valor, que é 7. Né? Esse 4 aqui eu estou definindo. Esse 4 aqui vai ser de 0 a 100. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Eu vou fazer assim, ó. 0 é múltiplo do valor, que é 7. Depois o 1, depois o 2, depois o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 100. E aí eu vou contando. Mas vamos começar com o número 2 aqui, por exemplo. Vou salvar, só para a gente testar essa função. Vou salvar e vou executar. False. Então vejam, 2 não é múltiplo de 7. Agora, 7 é múltiplo de 7. Vamos verificar. Sim, true, verdadeiro. Então a função está funcionando. Agora eu tenho que repetir isso aqui. Ó. Então vejam só, 0. Se eu copiar essa linha e fazer 100 vezes ou 101 vezes isso aqui, ó, eu vou verificar, né, se esse entre 0 e 100 e a quantidade de múltiplos entre 0 e 100. Só que eu não posso fazer isso dessa forma, né? Então, para isso, eu vou fazer um laço de repetição. Então, for, vou criar uma variável i que começa em 0, porque é de 0 a 100. Esse i vai ser menor ou igual a 100. E esse i vai variar, vai ser incrementado de 1 em 1. Agora, dentro desse laço de repetição, eu vou chamar a função múltiplo. E se ele for múltiplo, eu tenho que ir contando, né? Tenho que ir contabilizando a quantidade. Então eu vou criar uma variável aqui chamada quantidade. Quantidade, que começa em 0, é importante eu inicializar. E eu vou contabilizar só se
esse número que eu passar aqui, que é o número i, que vai variar de 0 a 100, for múltiplo desse valor que eu escolhi, que é o 7 por enquanto. Se ele for múltiplo, aí eu contabilizo, eu conto quantidade mais. E ao final eu retorno, imprimo a quantidade. Vamos testar isso aqui. Então 7 é o valor em questão, por exemplo, né? Vamos lá. 15. Existe 15 valores entre 0 e 100 que são múltiplos de 7. Entre 0 e 100, então existe 15 valores múltiplos de 7. Se eu colocar aqui 2, tem que dar 51, né? Porque é como se eu dividisse 100 por 2, daria 50, mais o 0, 51. Vamos ver? 51. Ok, então está funcionando. Eu posso melhorar aqui ainda mais colocando assim, ó, a quantidade de números múltiplos de, aí é o valor, a variável valor tem esse valor, a quantidade de números múltiplos de um número é igual a, e aí eu coloco a quantidade. Só que agora também eu posso melhorar ainda mais, perguntando para o usuário qual o valor que ele quer verificar. Então, ao invés de ser 2 aqui, vai ser o que a pessoa digitar. Então, o valor vai receber um parse int, que a pessoa vai digitar um número para mim, então eu tenho que converter para inteiro. Então, informe um valor. Então, vamos analisar o resultado disso. Então, o valor 7, o mesmo 7. A quantidade de múltiplos de 7 é igual a 15. Se eu colocar o número 9, 12. Se eu colocar o número 2, 51. Então, assim a gente encerra essa resolução da questão número 4. Até a próxima.